Voltando aqui para o nosso futebol, eu vejo a situação do Corinthians também como a mais complicada, porque deu ali um respirozinho na chegada do Ramon, venceu ali 2 jogos, mas você não vê uma virada de chave como vê no Fluminense, que não passa, obviamente, só pela chegada do Mano Menezes, tem a chegada do Thiago Silva, que é muito representativa, né, num setor em que o Fluminense estava com muita dificuldade, que era na defesa. Não tem essa virada de chave e tem um problema de elenco maior do que o do Fluminense, por exemplo. Né? Acho que o Fluminense tem alguns buracos ali que ficou, né, com a janela do início do ano, que não conseguiu repor ainda, mas é um time mais cascudo, é um time de mais qualidade do que esse time do Corinthians, né, que vem mostrando fragilidade, inclusive dentro da sua casa. E quando começa a sofrer com lesão, aí o bicho pega, porque assim, o elenco já não é grandes coisas, assim, quando você começa a perder jogador titular e vai precisar acessar a base, vai precisar acessar jogadores menos experientes, fica ainda mais difícil diante dessa pressão. Então, Ramon Menezes não quis cravar, né, não vá barrar quando ele deu a primeira entrevista coletiva. O Ramon Ramon Dias, desculpa, não quis cravar o não rebaixamento, mas eu acho que ele vai ter muito trabalho, tanto trabalho quanto ele teve no Vasco, que vale lembrar, só não barrou na última rodada, né? Foi ali sofrendo até o jogo final, e acho que o Corinthians tem um pouco dessa cara de que isso vai acontecer, até porque se a gente olhar o contexto geral do Corinthians, é o time que está mais, né, embrulhado em confusão desde que o ano começou. O Inter está nessa situação ali um pouquinho mais perto em termos de pontos, mas com muitos jogos a menos, a ver o que acontece, mas também é um time que parece estar começando a se achar com o Roger Machado, por pouco não vence o Palmeiras, então vai ser difícil. O problema é assim, se não caírem os grandes, quem vai cair? Né? Porque o pessoal ali da rabeira de tabela, esses clubes médios, estão começando a descolar, e muitos deles com resultados importantes. Então, acho que essa briga vai ser dura até o final do campeonato. LD La Penha, se tem gente brigando lá embaixo, desesperado para não cair, tem um time que tá se distanciando já, né? O Botafogo abriu uma vantagem, conseguiu aproveitar o tropeço do Flamengo e também do Palmeiras, né? Para se ficar um pouco mais tranquilo ali na liderança, agora é líder isolado. Como é que você tá vendo esse momento do Botafogo, agora cada vez mais consolidado, mas tendo uma sequência bem dura pela frente? Boa noite a todo mundo aí. Luiz, Alice, Renato, Casão. E olha, eu estou vendo assim de uma maneira bem boa, tranquila. Estamos ali no topo da tabela, mas assim, eu acho que pode ser circunstancial esse momento da liderança. A briga ali em cima é muito pau a pau, sabe? A gente tem essa distância até para o Palmeiras, assim, ela pode ser enganosa, porque, enfim, tá tudo ali, esses três estão muito próximos e estamos chegando aí, o Cruzeiro já está querendo morder a quarta colocação, então a coisa a briga tá boa ali em cima. Eu espero que o Botafogo tenha condição de sustentar isso. E ainda temos as outras duas corridas, né? Copa do Brasil, Libertadores, enfim, a coisa vai ser bem complicada nesse segundo semestre, né? Vamos ver até onde que vai. Já vimos um grande distanciamento se desmoronar no final do ano passado, mas as circunstâncias são bem outras, né? A gente tinha a gente teve uma perda de um técnico que desestruturou tudo. Dessa vez a coisa está diferente. Agora lá embaixo a coisa está complicada. Dos grandes, realmente o que eu vejo com mais cara de Série B é o Corinthians, porque o Fluminense tá se recuperando claramente, o Inter está com muito menos jogos, o Grêmio já está fora e enfim, se distanciando também. Então, eu acho que o bicho está pegando para o Corinthians, até porque não é só em campo, né? O Corinthians também tem essa questão de bastidor que está bem enrolada, né?
Queria também aqui deixar todos os meus sentimentos para a família do Adílio, dos seus amigos e tudo. O Adílio, independente de clube, ele era uma figura muito legal, muito gente boa, um cracaço de bola. A gente tem que admitir isso. Deu muita dor de cabeça para o meu Botafogo. E ele sempre foi muito simpático ao Caceta. Quando fizemos uma homenagem de 10 anos da morte do Bussunda, ele esteve presente junto com o Zico e sempre foi um cara muito gentil, muito legal, sorridente, simpático, uma figura maravilhosa e, enfim, uma perda desse ser humano, né? E também aí a Alicia lembrou bem a nossa medalha de ouro, né? Nossa Rebeca maravilhosa, e nós temos o ouro do Brasil é preto, né? Você tem a Rebeca, você tem a Bia, então é uma situação que você andasse 10 anos para trás, não podia imaginar que esse Brasil tem apenas 2 ouros, esses 2 ouros são trazidos por atletas pretos, ainda mais ginástica artística, né, que durante muito tempo foi dominado lá pela cortina de ferro. Então é uma situação bem bacana. Agora acabamos de sair do vôlei, né? Bernardinho e a nossa equipe não conseguiu segurar os Estados Unidos. Enfim, aliás, eu estou achando tá ficando complicado acompanhar o futebol nesse momento de Olimpíada, que porra, difícil tirar o olho do que está acontecendo na Olimpíada, porque são tantos esportes, tanta coisa bacana, divertida, e que isso acontece de 4 em 4 anos, né? Bem complicado. É verdade, dá vontade de acompanhar tudo ao mesmo tempo, é impossível acompanhar tudo ao mesmo tempo, daqui a pouco tem surf também. Eu queria pedir para a produção colocar na tela a tabela do Brasileirão, para a gente começar a destrinchar um pouquinho do que foi essa última rodada e também projetar o que vem pela frente, porque é semana de Copa do Brasil. Hélio, aproveitando o que você estava falando do Botafogo, é difícil. O Flamengo essa semana, por exemplo, escolheu poupar 9 jogadores e acabou perdendo para o São Paulo. O Palmeiras também não está entrando com um time completo. Você acha que tem que priorizar de fato alguma competição, no caso do Botafogo? Porque é um jogo complicado contra o Bahia, né, que tem agora na quarta-feira, e o Botafogo não conseguiu fazer um bom resultado em casa. Tem que priorizar a Copa do Brasil ou prioriza o brasileiro, que dá para tirar do coração essa frustração que foi no ano passado? Olha, a frustração é grande, mas assim, a Copa do Brasil tá aí, né? Eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem que ver, tem que ser jogo a jogo, sabe? Eu acho que a gente tem que a cada momento você tem que olhar ali, ver o que você pode fazer. Eu acho que hoje poupar contra o Bahia nesse mata-mata, eu acho muito arriscado. Acho muito arriscado. Acho que o Botafogo tem que tentar fazer esse resultado e partir para uma nova etapa na Copa do Brasil, até porque é uma grana, né? Cada passo para frente na Copa do Brasil é mais uma grana que pinga no clube, então a gente não pode abrir mão assim com facilidade. É uma complicação, porque quando, enfim, nossos próximos passos aí são bem complicados. E aí talvez a gente tenha que dar uma priorizada, mas com muita dor, né? Muita dor. De fato, o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, tem que ser a prioridade, mas a Libertadores também não dá para você poupar para fazer Libertadores. No fim das contas, o risco é de sacrificar a Copa do Brasil. Mas, por outro lado, também é um torneio mais rápido, né? Não sei se seria uma boa solução você abrir mão de um torneio. O Botafogo está num jejum de títulos durante muito tempo, né? Tem que ver o que está mais perto da mão. É verdade. Aproveitar que a gente está com mais de 1.000 pessoas assistindo para pedir o like de vocês também. Deixem de comentários aí que daqui a pouco eu vou olhando. Já tô vendo, o chat está aqui acalorado já, a galera está comentando bastante. Renato, esse pode ser esse final de mês, né, como você gosta de chamar, que é o agosto. Como é que é? O agosto sangrento? Agosto sangrento. Agosto sangrento.
É isso. Esse mês pode ser também decisivo para saber quem vai ter mais tranquilidade até o final do Brasileiro, porque se Palmeiras, Botafogo e Flamengo definirem aí, alguém vai ter que cair, né? Porque Palmeiras e Flamengo disputando a Copa do Brasil, Botafogo e Palmeiras disputando o Brasileiro, desculpa, a Libertadores, pode ser bom, entre muitas aspas, para alguém no Campeonato Brasileiro, porque aí fica mais tranquilo de calendário, né? Para treinar, para se preparar e descansar pensando no Campeonato Brasileiro. O prêmio de consolação para quem for eliminado na Copa do Brasil ou na Libertadores é ter um calendário mais tranquilo, um calendário mais capaz de você não exaurir os seus jogadores, mas que ninguém quer esse prêmio, na verdade, né? O único que pode sair com o prêmio dobrado é o Palmeiras, né? O Palmeiras pode ser eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e na Libertadores pelo Botafogo. E aí, cuidado com ele no Brasileiro, né? Porque ele aí vai ficar totalmente focado no Brasileiro. Mas pode ser que, no final das contas, todo mundo continue com alguma coisa, né? O Palmeiras pode continuar na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, o Botafogo na Libertadores. Eu acho muito pouco provável que um time caia de tudo. Aliás, o único... O Botafogo também pode cair, todos podem cair de tudo, né? Mas, por exemplo, se o Palmeiras não cair, o Botafogo cai, e vice-versa. Não dá para todo mundo continuar. Vai ser sangrento. O agosto vai ser sangrento. Eu só acho o seguinte, é que nessa hora me dá uma saudade daquele velhinho de cabelo branco, sabe? Aquele que nego chamava de Mister. Porque essa era a hora que ele dizia assim, poupar? Opa! Os caras não jogam terça, não jogam quinta, não jogam sexta. Vão poupar por quê? Vão todos jogar. E ganhava tudo, né? Então, a gente vê agora o Tite botar um time reserva inteiro para jogar contra o São Paulo, perder do São Paulo, perdeu até de pouco, pelo que não jogou, e vai ficar essa coisa, não sei. Eu estou muito curioso para ver, porque tem 2 jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro que vão ser disputados no meio desse agosto sangrento, que são Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro e Flamengo e Botafogo também pelo Brasileiro. Mas entre jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, como é que esses times vão jogar? Será que Flamengo, Palmeiras e Botafogo vão poupar nos jogos que são confronto direto contra os seus principais adversários no título brasileiro? Eu não sei. Aí é que eu digo, aí me dá uma saudade do Mister. Mister Jorge Jesus. Você ia botar todo mundo para jogar toda hora e se bobeasse, ganhava tudo. Tem uma galera, o torcedor do Flamengo, que tem uma saudade que nunca acaba do Jorge Jesus. Alicia, o Rodrigo mandou um superchat pra gente aqui, falando, tem São Paulinos exaltando a partida do São Paulo como a melhor do ano, esquecendo que o time do Fla foi, na maioria do tempo, completamente reserva. O Tite depois deu uma coletiva dizendo que é inviável jogar sem poupar, que não tem muito o que fazer. Eu acho que vários treinadores estão nesse mesmo dilema. É a saída mesmo? Vai ter que priorizar alguma competição? Não vai ter muito jeito, se não priorizar e entender qual é a sua preferida para disputar no ano, de fato? Olha, Luísa, nesse agosto sangrento, para usar a expressão do Renato, eu acho inevitável. E o que está acontecendo é que assim, a natureza está poupando, né? Os jogadores estão começando a sentir vários clubes sofrendo muito com lesão. Então, em alguns casos, tem clubes poupando por opção, né? Opção técnica, os jogadores estão bem, mas eu vou poupar para ele não estourar. Outros estão poupando porque os jogadores estão perto de estourar, e outros não têm esses jogadores à disposição porque os jogadores estão se lesionando, né? E você, na maioria das vezes, jogar 100%, né? Se você jogar 3 competições ao mesmo tempo, com jogos de muita demanda física e emocional, o time começa a estourar. Então, eu acho natural começar a fazer essas decisões, né? E o Flamengo vai jogar com o São Paulo no Morumbi, é um confronto muito difícil fora de casa, em que uma derrota não seria um resultado absurdo, mesmo jogando com o time titular, seria mais improvável, de fato. O São Paulo é um time tecnicamente inferior ao Flamengo titular, mas começa a precisar decidir, né? Mas aí é claro que vem o risco. O Palmeiras poupou contra o Vitória em casa porque era um jogo que parecia uma barbada, mesmo com o time reserva, e o time reserva jogou muito mal e perdeu dentro da sua casa, né? Uma invencibilidade muito longa. Então, começa a ser uma decisão difícil, meio que uma matemática, um xadrez que os treinadores precisam jogar, até justamente por isso que eu falei, porque com algumas ausências forçadas, é mais difícil ainda a decisão de poupar, né? Porque você já não está com o seu time titular, nem que você queira.
Então, isso acaba pesando muito, mas eu acho que é uma coisa, é uma fase, né? Vai ser atravessar esse mês e ver o que aconteceu do outro lado. Quem estiver vivo nas 3 competições em setembro, aí começa a avaliar o que precisa fazer. Né? Quem já tiver caído, provavelmente vai precisar poupar menos, mas nesse momento, em agosto, é praticamente impossível jogar com o time titular, até porque, como eu mencionei, não é só o desgaste físico, é o desgaste emocional. Toda vez que você joga uma partida eliminatória, isso exige muito dos jogadores, um nível de concentração que é diferente de um jogo normal de campeonato de ponto corrido. Então, é isso, né? O Palmeiras, por exemplo, enfrenta o Flamengo, né, 3 vezes numa sequência de tempo muito curta. Como é que faz? Né? Poupa onde? Né? Ou joga com o time titular com todo mundo? É muito difícil. E aí os times que têm elencos um pouco mais robustos vão sobrevivendo com menos sofrimento. Né? O próprio Botafogo, né, perdeu jogadores importantes por lesão e continua muito bem, obrigado. Essa é a hora que o investimento começa a dar retorno, porque quem já está aí de calça curta, até vai para atravessar esse mês, vai ser muito sofrido. Casão, o Corinthians, o Alex Santana teve lesão confirmada, né? Mas o Corinthians agora está atrás do Thales Magno. Claro que eu queria entender se você acha que essa contratação pode ser uma ajuda para o Corinthians, um reforço ideal assim nesse momento para cumprir ali uma ausência que o time tenha, ou se você acredita que ainda falta muito para o Corinthians se ajeitar da forma como é necessário nesse momento. Nossa, falta muito para o Corinthians se ajeitar como é necessário. O Corinthians está jogando o Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento. Mais nada do que isso. Nós já estamos no segundo turno e o Corinthians está na zona de rebaixamento. Passou o primeiro turno inteiro ali na zona de rebaixamento. Saiu 2 rodadinhas, já voltou. Então, o campeonato do Corinthians é esse. Tem que pôr na cabeça, o campeonato do Corinthians é esse. Só para comparar com o que vocês estavam falando de Botafogo, Flamengo, agosto sangrento... O Corinthians, se ele passar na Copa na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele cai no Brasileiro. O Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições. O Corinthians não tem. Não é o número de elenco. Não tem qualidade de elenco para jogar 3 competições. O Corinthians não pode poupar em nada. Se quiser ir adiante em alguma coisa, se o time titular do Corinthians está na zona de rebaixamento e não ganha de um time com 8, né? Estou falando na linha, né? 10 na linha, o Corinthians tinha 10 na linha, o Juventude 8. O time titular não consegue vencer o Juventude. Qual é o time reserva? Vai poupar quem? Eu fico até assustado de pensar num time do Corinthians poupado, né, em qualquer competição. É assustador pensar isso. O Corinthians é assim, o elenco é fraco tecnicamente. O Corinthians não tem um centroavante que faça gols. Não tem um centroavante técnico. É ruim com o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto tem problema de fundamentos, mas ele luta, corre, né, briga, enfim. Erra pra cacete, faz falta na defesa pra caramba, mas ele é um cara lutador. Tecnicamente, não falta muita coisa pra ele. Não aprendeu nos fundamentos, não tem como aprender mais. Agora, quando entra o Pedro Raul no time, assim, eu vi o jogo ontem e falei, não dá pra acreditar. Como que o Corinthians contratou, gastou uma nota e paga uma nota o jogador que é terceiro reserva agora, porque não jogou o Yuri Alberto, não entrou o Pedro Raul, jogou o Giovani, garoto. Depois entrou o Pedro Raul. Então o Corinthians, além de ter contratado mal, ter feito um elenco péssimo, ele inflacionou a folha de pagamento, porque agora qualquer jogador que chegar no Corinthians, ele vai olhar a folha de pagamento, Pedro Raul, sei lá, 800 mil. Coronado, que não jogou em nenhuma liga importante, nenhum time importante, ganha 2 milhões. O cara que vem do time do meio da tabela da Espanha, ele vai querer ganhar 3. Né? O Corinthians inflacionou a folha de pagamento. O Corinthians entrou numa estrada que, olha, sinceramente, tá difícil de ver essa luz acender nesse túnel aí. Então, cara, eu não sei. O Thales Magno foi um ótimo jogador quando surgiu no Vasco, jogou bem, tinha algumas coisas interessantes, mas depois também não explodiu muito assim no Vasco, foi pro Grupo City, foi para os Estados Unidos, não tá jogando faz uns 4, 5 meses que não joga, e tá voltando pro Corinthians. Ele não é o jogador que vai chegar no Corinthians
e vai começar a fazer gols, porque ele também não é de fazer gols. Ele é um jogador de movimentação, joga pelo lado, joga por dentro, é técnico. Vai aumentar a qualidade técnica do elenco do Corinthians? Óbvio que vai aumentar. Qualquer jogador que o Corinthians comprar, que é mais ou menos, vai melhorar o nível técnico do elenco, porque é muito fraco. Mas eu não sei se é ele sozinho que vai resolver o problema. Vai melhorar com o Thales Magno? Vai. Mas se não tiver um centroavante que faça gols, vai ficar batendo na cara da parede o campeonato todo. O Corinthians não consegue fazer gol. O Corinthians não consegue fazer gol. E toma gol, né? Pois, tomar gol, não dá para reclamar que todo time toma gol. O problema é que os outros fazem gols e o Corinthians não faz. Não faz. Não tem um centroavante que faça gols. Se não contratar um cara para isso, e não estou falando de contratar o Firmino, sabe? Ou qualquer cara super famoso. Não é famoso. O Corinthians não está precisando de jogador famoso. O Corinthians está precisando de jogador guerreiro. Porque a luta é para fugir do rebaixamento. Então precisa ter jogador guerreiro. Cara de área, guerreiro, brigador, que vai lutar e que saiba fazer gol. Eu tenho até um exemplo há muito tempo atrás, aqui no próprio programa, eu vou repetir o exemplo. O Corinthians precisava de um centroavante como o Veguete. É esse tipo de centroavante que o Corinthians precisa. Que faz gol, que luta, que não é bom tecnicamente, mas dentro da área, se a bola sobrar, o cara faz gol. E faz gols até bonitos. Né? Faz gols. O Corinthians não tem um centroavante como o Veguete, por exemplo. É só um exemplo, tá? Não é que o Corinthians precisa contratar o Veguete, até porque não pode mais. Eu estou dando um exemplo que o Corinthians não precisa do Ronaldo Fenômeno. É isso que eu quero dizer. O Corinthians não precisa do Haaland. O Corinthians precisa de um cara que lute dentro da área, brigue dentro da área e que faça 5 gols, pelo menos. 5, 6. O Corinthians não tem um que faça isso. Qual